Olá, eu sou a Tenente Ana Paula, professora de Ciências Naturais do oitavo e nono ano no EAD. E hoje nós vamos ter uma pequena revisão para preparar vocês para a nossa a avaliação que está chegando aí. O nosso corpo, ele é repleto de células. E essas células, elas estão constantemente em renovação. E elas passam por diversos processos. Um deles é a mitose, que é um processo de divisão celular, onde uma célula vai dar origem a duas células filhas, com o mesmo número de cromossomos, que é a estrutura formada por DNA condensado da inicial. Ou seja, uma célula vai dar origem a duas. Beleza. Mas, se uma célula tem 12 cromossomos, as suas duas filhas também terão 12 cromossomos cada uma, certo? O processo de mitose, ele tem algumas etapas e ele começa na intérfase. A intérfase é cerca de 85% do processo da mitose. Após a intérfase, nós temos a prófase, a prometáfase, a metáfase, a anáfase, a telófase e a citocinese, que vai gerar as duas últimas células aqui, que são as células filhas. Entretanto, na intérfase, nós temos três etapas que ocorrem: a etapa G1, a etapa S e a etapa G2. A etapa G1 refere-se à palavra gap, que significa intervalo. Nessa etapa vai ocorrer a transcrição do RNA e a síntese de proteína. Nesse período também ocorre um aumento gradativo da célula, que se encontra pequena após o processo de divisão celular. Na etapa S, que também significa intervalo, ocorre a replicação, duplicação do DNA, sendo uma etapa importante para garantir a manutenção da quantidade de cromossomos após a divisão celular. Nessa etapa também vai ocorrer a duplicação dos centríolos. Já na G2, a célula vai certificar de que o DNA está replicado de forma correta e que cresce um pouco mais em tamanho. Ali também vai iniciar o processo da produção de RNA, ou seja, na intérfase eu tenho a G1, a S e a G2. Continuando, eu vou dar início à mitose de uma forma direta, com as outras fases, que são a prófase, a prometáfase, a metáfase, a anáfase, a telófase e a citocinese. A prófase é marcada pelo fato dos cromossomos se condensam e se tornam visíveis. O nucleolo desaparece e a membrana nuclear vai começar a se desintegrar. Na prometáfase, a membrana nuclear desaparece completamente. Os cromossomos se conectam às fibras do fuso mitótico através dos seus cinetocoros. Já na metáfase, os cromossomos se alinham no centro da célula. A anáfase, ela é marcada pelo fato dos cromossomos serem puxados para as extremidades opostas da célula. A telófase faz com que as membranas nucleares se reformam ao redor dos dois conjuntos de cromossomos e a célula começa a se dividir. A citocinese é a última etapa, é onde a célula efetivamente se divide em duas células filhas. Posteriormente a isso, nós temos a meiose, que é o processo de divisão celular que resulta em quatro células filhas. Vamos analisar aqui. Mitose, uma célula gera duas. Meiose, uma célula gera quatro filhas, certo? Mais uma informação. As filhas da meiose, ela tem a metade de número do cromossomos da célula mãe. Ou seja, se foram 12 cromossomos, cada célula filha vai ter 6 cromossomos, certo? E isso é importante para quê? Para a reprodução sexual e a formação de gametas, os espermatozoides e os óvulos, bem como para a diversidade e a variabilidade genética. As fases da meiose, assim como a mitose, são prófase, metáfase, anáfase e telófase. Entretanto, existem os dois tipos, meiose 1 e a meiose 2.
Na prófase 1, os cromossomos se condensam e pareiam, formando tétrades, que ocorre a permutação, ou crossing over, onde há troca de segmentos entre as cromátides homólogas. A meiose 1 e a meiose 2, e cada uma delas possuem as suas próprias fases, com as suas características similares. Na metáfase 1, os pares de cromossomos homólogos se alinham no centro da célula. A anáfase 1, os cromossomos homólogos são separados e puxados para as extremidades opostas da célula. Já com a telófase 1, a célula se divide em duas células filhas, cada uma com uma metade de cromossomos da célula original. Ou seja, houve a divisão, certo? Vamos voltar aqui na telófase. Foi dividida em duas células filhas, então assim, se eu tinha a célula mãe com 12 cromossomos, então aqui na telófase 1, cada uma vai ter 6 cromossomos, certo? Que é a metade da célula original. Já na meiose 2, você tem a prófase 2, onde os cromossomos se condensam novamente nas duas células filhas. A metáfase 2 aponta que os cromossomos se alinham no centro de cada célula. Na anáfase 2, as cromátides irmãs são separadas e elas são puxadas para as extremidades opostas das células. Já na telófase 2, as células se dividem novamente e vão resultar em 4 células filhas haploides. Vamos imaginar o seguinte: temos aqui a telófase 2 como a última etapa, correto? Então, nós começamos com a célula, disse que ela tinha 12 células, 12 cromossomos, certo? Então, ela gerou 4 células filhas haploides. Isso quer dizer, então, que cada filha vai ter o quê? 6 cromossomos, certo? Dando continuidade ao nosso estudo, vamos para entender sobre as bactérias. As bactérias são muito comuns no nosso dia a dia, inclusive doenças causadas pelas bactérias. Aqui nós temos um exemplo de um tipo de bactéria, e as doenças que são muito causadas por bactérias, nós temos o botulismo, a cólera, sífilis, desinfteria, febre maculosa, pneumonia bacteriana, gonorreia, hanseníase. São todas doenças causadas por bactérias. E quais são as características das bactérias? Podemos dizer que as bactérias são micro-organismos unicelulares que podem viver em diversos ambientes. As bactérias não são somente organismos causadores de doença. Elas contribuem e muito para melhorar a qualidade ambiental e de vida de diversas espécies, inclusive nós, seres humanos. Nós temos uma flora bacteriana no nosso intestino, né, que ajuda na quebra de moléculas e na defesa do nosso organismo. No sistema digestório de alguns organismos, como os ruminantes e os cupins, por exemplo, determinadas bactérias auxiliam na quebra de algumas substâncias, tais como a celulose. As bactérias, elas se reproduzem principalmente de forma assexuada, mas também podem trocar material genético através de processos parassexuais. O tipo de reprodução da bactéria principal é a divisão binária. A divisão binária, ela envolve a duplicação do material genético e a divisão da célula em duas células filhas idênticas. A célula vai crescer e o citoplasma se divide. Forma-se uma nova membrana e a parede celular, resultando em duas células filhas idênticas. O DNA bacteriano vai se replicar. A transformação, a conjugação e a transdução são outros tipos de formas de multiplicação de bactéria. Uma, a bactéria absorve o DNA do ambiente ao seu redor. Na segunda, na conjugação, uma bactéria transfere parte do seu DNA para outra através de uma ponte de conjugação, chamada pire. Na transdução, o DNA bacteriano é transferido de uma bactéria para outra por meio de vírus bacteriófagos. Continuando o nosso conteúdo, a nossa revisão para a segunda avaliação, nossa E, nós temos os fungos, que são organismos eucarióticos que podem se reproduzir de maneira assexuada e sexuada. A reprodução assexuada deles é feita através da esporulação. Os fungos produzem esporos por meio de estruturas especializadas como os conídeos, em fungos como os aspergillos.
ou esporângios em fungos como os risopos. A fragmentação, que são as partes do micélio, elas se separam e ali vão formando os novos indivíduos. A reprodução sexuada forma plasmogamia, que é a função dos citoplasmas de duas hifas haploides de diferentes tipos, positivo e negativo. A cariogamia, que é a fusão dos núcleos das células haploides, e a formação de zigotos, que é onde o zigoto diploide se desenvolve em um novo organismo. Aqui você tem um exemplo como forma essa, né, de forma sexuada e de forma assexuada, né, onde aqui as hifas positivas, gram-positivas e gram-negativas se juntam e a junção delas vai formar a formação de novos núcleos, certo? Para a parte de reprodução, nós vamos trabalhar como a reprodução dos protistas, que vem a reprodução assexuada, que é também por divisão binária, que é o método mais comum, onde uma célula se divide em duas células filhas, idênticas. Isso é muito comum em organismos tais como as amebas. A gemulação é uma célula-mãe que forma uma pequena protuberância, uma gema, que se desenvolve e eventualmente vai se desprendendo para formar um novo organismo. Isso é muito comum em alguns protozoários. A esporulação é a formação de esporos que são liberados e pode desenvolver em novos organismos sob condições favoráveis. Vistas isso em protista como plasmódio, que é o causador da malária. A reprodução sexuada dos protistas ocorre de forma de conjugação. Em alguns protistas, como os ciliados, temos um paramécium como exemplo, vai ocorrer o quê? A troca de material genético entre dois indivíduos. Durante a conjugação, os núcleos dos protistas se fundem e trocam material genético antes de se dividir novamente. A alternância de gerações ocorre porque, em alguns protistas, como as algas, há uma alternância entre as fases sexuada e assexuada. Isso é muito comum também entre o ciclo de vida de plantas. Por que essa alternância? Para permitir a maior variabilidade genética. E falando sobre plantas, vamos entender um pouquinho mais sobre elas? Aqui nós temos as plantas e sua reprodução. As plantas pertencem a um reino chamado Plantae, né? Elas possuem como características, são seres pluricelulares, autotróficas, porque realizam fotossíntese e produzem seu próprio alimento, fornecem oxigênio e evoluíram a partir do reino protista. Você vê ali uma alga, né? Bem aqui exposta, mostrando que evoluiu desde aqui. A classificação do reino Plantae é da seguinte forma: Bryophyta, Pteridophyta. É composto, né, que por Bryophytas, Pteridophytas, Gimnospermas e Angiospermas. Todos esse reino Plantae, ele evoluiu a partir do reino protista, das algas, no caso. As plantas apresentam como características serem pluricelulares, autotróficas e fotossintetizantes, ou quer dizer que fazem a fotossíntese produzindo seu próprio alimento, fornecem também oxigênio para o meio, né? As briófitas, elas são as plantinhas de pequeno porte, não apresentam vasos condutores, vivem em ambientes úmidos e sombreados. A sua forma de reprodução é uma forma sexuada e não possuem flores e nem frutos. As pteridófitas são plantas que apresentam a ausência de sementes, apresentam vasos condutores de seiva, ausência de flores, de frutos e de pólen, né? E possuem uma grande variedade de habitat. E elas são homosparada. Um exemplo, nós podemos citar a samambaia, né? As gimnospermas são as primeiras a produzir sementes, possuem raiz, caule e folha e pertencem ao grupo das coníferas. Elas não necessitam de água para a fecundação. Aqui nós temos um exemplo de um pinheiro, tá? Que não precisa da água para a fecundação, mas assim ela tem uma particularidade muito grande para a sua fecundação. Já as angiospermas possuem raiz, caule, folhas e frutos e sementes, são monocotiledôneas e
eudicotiledôneas e uma grande variedade, né? O grupo das angiospermas são que possuem maior variabilidade dentro do reino plantae, né? De frutos com sementes, e também de flores também, que nós podemos citar, e vocês podem até observar que você tem um cacto, né? E você tem ali opções de flores que não apresentam frutos necessariamente. Dando continuidade, vamos ver as características. As briófitas, como nós falamos, são plantas não vasculares que não possuem vasos condutores de seiva, xilema e floema. E como exemplo nós temos musgos, as hepáticas e os antóceros. As briófitas são muito simples. A água entra na planta pelas paredes do seu corpo, não há raiz absorvendo água, nem vasos, levando essa água para o restante do organismo. Dali o que acontece? As briófitas apresentam um ciclo de vida com alternância de gerações, que inclui uma fase gametofítica, que é a ploide dominante, e uma fase esporofítica, diploide, dependente do gametófito, para a sua reprodução. Na fase gametofítica, o gametófito é uma fase verde e fotossintética das briófitas, que produz gametas em estruturas especializadas, que são chamadas de anterídeos, para os gametas masculinos, e arquigônios, para os gametas femininos. A fecundação ocorre em ambientes úmidos, o anterozoide, que é o gameta masculino, vai nadando até o arquegônio, que possui uma oosfera, que é o gameta feminino, para fertilizar o óvulo. Já na fase esporofítica, após a fecundação, vai formar-se um zigoto, que é diploide, e ali vai se desenvolver em um esporófito. O esporófito vai crescer a partir do gametófito e ali, dependendo dele, né, para o crescimento e com os seus nutrientes. Já na esporulação, o esporófito produz esporos haploides através de meiose, em uma estrutura que é chamada de cápsula. Quando os esporos são liberados, eles podem germinar e formar novos gametófitos, reiniciando assim o ciclo de vida. As pteridófitas, elas já têm uma característica mais particular. Elas são plantas vasculares que não produzem sementes, como samambaias, cavalinhas, licopódios, e são importantes para a formação de florestas tropicais, na regulação da umidade e na criação de microhabitats para diversas espécies. A reprodução das pteridófitas, ela vai alternando de uma fase sexuada, que é uma fase gametofítica, com uma fase assexuada, ou esporofítica. Na fase esporofítica, é considerada a fase verde, fotossintética e dominante das pteridófitas. Ela vai produzir os esporos através de estruturas chamadas soros, localizado na parte inferior das folhas das frondes das samambaias. Na esporulação, os esporos são liberados e são dispersos pelo vento. Quando encontram um ambiente favorável, vão germinar e vão formar ali um novo gametófito. Na fase gametofítica, que também é conhecida como protalo, ocorre uma pequena estrutura verde e independente que cresce no solo. Ele vai produzir gametas em estruturas especializadas, os anterídeos, que produzem os gametas masculinos, e os arquegônios, que vão produzir os gametas femininos. A fecundação ela vai ocorrer justamente em ambientes úmidos. O anterozoide, que é o gameta masculino, vai nadando até o arquegônio para fertilizar a oosfera, que é o gameta feminino. Essa fertilização dá origem a um novo esporófito, reiniciando assim o ciclo de vida. As gimnospermas já são plantas vasculares que produzem sementes nuas, ou seja, não estão envolvidas por frutos. Exemplo, incluem os pinheiros, os ciprestes e os cedros. Participam diretamente na formação de florestas temperadas e boreais e na produção de madeira, além da regulação climática. A sua reprodução também apresenta a fase esporofítica, onde é a fase dominante e duradoura de algumas gimnospermas. Ela é representada pela árvore adulta e ali vai produzir estruturas reprodutivas chamadas cones.
Os tipos de cones tem dois tipos. Os masculinos, que são produtores de pólen, e os cones femininos, que são os produtores de óvulos. A polinização é quando o pólen é transferido dos cones masculinos para os cones femininos por meio do vento. Na reprodução gametofítica, vai acontecer após a polinização, onde o grão do pólen forma um tubo polínico que vai transportar os núcleos gaméticos até o óvulo no cone feminino. A fecundação dentro do óvulo vai ocorrer juntamente com a fertilização, onde um esporífito jovem, que se desenvolverá em uma semente, vai ser formado. Com a formação da semente, o óvulo fertilizado vai se transformar, que vai conter um embrião da futura planta, e ali é protegida por uma camada bem resistente. Já nas angiospermas, elas são plantas vasculares que produzem flores, frutos e sementes. Temos como exemplo rosas, tomateiros, árvores frutíferas. As angiospermas estão diretamente relacionadas com a alimentação humana, na polinização e na formação de habitats para a vida selvagem. A fase esporífica é a fase dominante das angiospermas. É representada pela planta adulta, que vai produzir flores e estruturas reprodutivas especializadas. A estrutura da flor, ela inclui sépalas, pétalas, estames, que são produtores de pólen, e os pistilos, que contêm os óvulos. A polinização ocorre da mesma forma, onde o pólen é transferido dos estames para o pistilo, muitas vezes com a ajuda de polinizadores, como insetos, pássaros ou o vento. A fase gametofítica das angiospermas ocorre da seguinte forma: após a polinização, o tubo polínico vai crescendo até o ovário do pistilo. Ali ocorre a fertilização do óvulo pela união do núcleo espermático do pólen com o núcleo do óvulo. A formação do fruto e da semente ocorre após o ovário ser fertilizado, se desenvolver em fruto, que vai proteger a semente. E aí a semente também vai conter o embrião da futura planta, envolto por uma endosperma nutritivo. E aqui nós finalizamos a nossa pequena revisão para a nossa AE2. Esperamos que vocês possam aproveitar da melhor forma e tirar uma boa nota e aprender bem. Até a próxima!